uma divindade muito conhecida em nossos dias. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um deus da mitologia nórdica que vocês escolheram lá no meu Instagram, @natan.spires93, que suas histórias se tornaram conhecidas por nós, povo do Ocidente, principalmente através do cinema. Hoje estaremos verificando e desvendando qual é a sua real origem, quem é sua família e qual é a sua verdadeira personalidade. Hoje eu faço um convite a você. Venha conhecer Thor, o Deus do Trovão. Não perca nenhum detalhe desse vídeo, que eu sei que você vai gostar, aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like bonito aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, vem e se inscreva aqui no canal Jornada na História. Aqui você vai achar conteúdo de qualidade, que vai te entreter e muito em alguns assuntos, e também vai ajudar você a estudar e a conhecer a história de um jeito único. Galera, como eu falei na introdução do vídeo, esse tema vocês escolheram lá no meu Instagram, ok? Fiz a votação, até que foi hoje mais cedo. E galera, antes de eu continuar um vídeo, só aquele aviso, ó, estamos passando por um período de quarentena, ok? No mundo, mediante essa questão do coronavírus. Eu gostaria de estar falando para você, apenas passando aquelas recomendações. Sempre que for sair, se houver necessidade, lave as mãos ao retornar, ok? Evite contato direto, porque o coronavírus é transmitido por vias aéreas, e sempre passando o álcool em gel na mão. Nós vamos passar por esse período e vamos prosseguir, ok? Voltando para o vídeo. Acontece que vocês escolheram o tema e vocês querem saber a respeito de Thor, o Deus do Trovão. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a história de Thor, mas será que realmente conhecem? E outra coisa que eu vou dizer é, não me venha se basear no Thor da Marvel, que eu também vou falar dele daqui. E uma curiosidade, sabia que existe também um Thor da DC? Ah, você não sabia? Fica tranquilo, senta aí, prepara um lanche e vamos embarcar nessa. Eu prometo que eu vou procurar deixar esse vídeo o mais longo possível para você poder se deliciar nesse momento. Vamos também torcer para a memória do meu celular aguentar, né, gente? Se você quer que a qualidade dos vídeos cresçam aqui no canal Jornada na História, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, tá bom? Vamos lá. Thor é um deus da mitologia nórdica, aonde nós encontramos várias referências a ele dentro da cultura nórdica. Claro que um dos maiores símbolos que nós temos a respeito de Thor é nada mais, nada menos que Mjolnir. Afinal de contas, o que seria o Mjolnir? O Mjolnir é um martelo que é feito do metal Uru, que é até nos dito pela própria Marvel na mitologia de Thor, que é um martelo também conhecido como Destruidor. O martelo de Thor era algo mágico e com ele Thor fazia as tempestades e os trovões. Para que você fique claro uma coisa, gente, o Thor ele conseguia produzir relâmpagos e trovões junto do martelo, ou seja, o poder da união dos dois conseguia produzir essas tempestades e tudo mais. Só que tem uma coisa que vocês têm que saber a respeito de Thor. Eu vou falar depois da família dele, vou falar um pouquinho dos poderes dele, ok? Thor por si só, ele era um deus, ou seja, ele possuía os atributos da divindade, só que ele não é só o deus do trovão e dos relâmpagos como lhe é apresentado. Ele, dentro da cultura nórdica, é o deus da santificação e da fertilidade. Por isso que por muito tempo você vai notar, às vezes dentro das histórias nórdicas, e você que curte a cultura viking, que você vai ver muitas pessoas utilizando pingentes em cordões representando o Mjolnir. E até mesmo o Mjolnir foi símbolo de culto dentro da cultura nórdica por muito tempo. Thor sempre foi venerado pelo povo do campo por causa das suas ações, e devido a ele também vinha-se a chuva por causa das tempestades. E uma das coisas importantes a se saber sobre Thor é que muita gente para e pensa e vê o Thor com as mãos livres erguendo o Mjolnir. Na verdade, Thor ele tinha duas luvas, e está aparecendo o nome dessas luvas, que a minha linguagem nesse idioma não está muito bom. Vamos lá. Ele se utilizava dessas luvas para poder assim manusear o Mjolnir,
Tanto que ele lançava o Mjolnir e o próprio voltava em suas mãos, como você vê em filme, como você vê em história em quadrinho. Só que é um detalhe também. Thor, além dessas luvas e além do Mjolnir que ele se utilizava, ele também se utilizava de um cinto que aumentava a sua força em 10 vezes. As características que nos são passadas a respeito de Thor é que ele era um homem alto, ruivo, barbudo e extremamente forte. E antes que você me pergunte, professor, mas o Thor da Marvel é loiro. Exatamente. O Thor original é ruivo. Um dos poucos momentos que eu já vi o Thor ser representado ruivo foi numa HQ que eu até tenho ela aqui, se der mole eu vou até postar ela lá no meu Instagram, em que o Thor ele aparece ruivo lutando contra o Incrível Hulk, quando o Dr. Banner controla o Hulk, vira o Professor Banner, enfim, não o Dr. Hulk, Professor Banner, ok? Só que acontece, essa é a representação de Thor. Agora eu vou falar da família dele. Uma das coisas que você tem que saber é que sim, Thor é filho de Odin, pai de todos os deuses e tudo mais. Só que tem um detalhe. A mãe de Thor não é Freya. A mãe de Thor é Jard, representação da terra, de Midgard. Ou seja, a mãe de Thor era literalmente a mãe terra e o pai dele, Odin, que da sua união nasceu Thor. E os irmãos de Thor são Vali e Balder. Eu sei que muitos de vocês talvez não conheçam Balder, que ele não fora demonstrado até mesmo nos filmes da Marvel, mas ele também é um deus da mitologia nórdica, que a sua mãe tinha muito medo de que ele acabasse morrendo em algum tipo de problema, porque foi profetizado que ele iria morrer. Mas eu não vou falar agora de Balder, eu vou falar do Thor nesse vídeo. Ocorre que Thor ele tinha essa característica, e uma coisa interessante que eu quero que vocês saibam é que Thor foi casado 2 vezes. É isso mesmo. A primeira vez ele foi casado com uma giganta, está aparecendo o nome dela aí, e com ela ele teve 2 filhos, que o nome dos filhos é Coragem e Vontade. Outra coisa também importante sobre Thor foi o seu segundo casamento, aonde ele obteve matrimônio com a deusa Sif. É isso mesmo. A Sif, que já foi mostrado como uma mulher guerreira, até mesmo no primeiro filme do Thor, é a esposa dele. Ou seja, desculpe, ele nunca teve nenhum relacionamento com a atriz que é mostrada no filme do Thor, ok? Ele teve sempre um relacionamento com Sif. E com ele e com ela, ele teve 2 filhas também. E essas filhas são deuses importantes dentro da mitologia nórdica. O mais interessante a se falar sobre Thor são suas aventuras e as suas ações. Até porque Thor ele era conhecido por sempre estar combatendo os gigantes de gelo. Isso daí é uma verdade, ele sempre estava arrumando briga com o gigante de gelo e sempre estando em aventuras, mas nunca desacompanhado. Quem sempre estava o acompanhando era o deus da trapaça, isso mesmo, Loki. Em contrapartida do que é mostrado nos filmes da Marvel, Loki, por mais que ele fosse o deus da trapaça e tudo mais, não é que ele era ruim. Ele era o deus da trapaça e sempre naquela brincadeira. Só que, numa dessas de brincar, ele acabou sendo detonado pelo próprio Thor. Para vocês terem uma ideia, ao que parece, teve uma vez que Loki ele resolveu cortar os cabelos de Sif. E Sif tinha uma característica única, que seus cabelos eram loiros e mais claros que o próprio ouro. Loki foi lá, numa brincadeira, cortando os cabelos de Sif, e usou os cabelos dela brincando. Thor, quando descobriu, deu-lhe uma surra, que ele ficou quase morto. Para vocês terem uma ideia. Mas espera aí, ele não é um deus? Vocês estão vendo, né? Ocorre que Thor, ele também tinha uma outra característica por si só. E antes que falem, não, ele não voava com o Mjolnir. O Mjolnir era um instrumento de batalha que ia e voltava. Como ele se deslocava? Simples. Thor ele tinha uma carruagem que era levado por 2 bodes, que faziam ele atravessar o céu e ir de reino em reino. E uma das características também interessantes sobre o poder do Mjolnir é que Thor, quando ele ficava muito tempo distante e sentia fome, ele matava os bodes, comia os bodes e depois ressuscitava os 2 com o Mjolnir. E interessante sobre a fome de Thor é que ela é descrita como algo tão gigantesco, que ele era capaz de comer um boi ou uma vaca em uma única refeição. Ou seja, uma característica própria dos vikings.
Outro fato importante a respeito de Thor é que, ao andar em sua carruagem, ele produziu o som dos trovões e tudo mais, como é descrito dentro da sua mitologia. E o mais interessante também sobre Thor é que, apesar de ser um deus guerreiro e tudo mais, ele também meio que ajudava alguns, como é que pode dizer? Alguns servos, se você assim me entende. Tanto que ele tinha por si uma característica que a sua casa em Asgard era considerada uma das maiores. E ali havia, se eu não me engano, 540 cômodos que era cuidado por 2 servos deles. E outra coisa também importante a respeito de Thor é que teve uma vez que ele tentou pescar Jormungand, que é a serpente do mundo, que eu vou falar dela no finalzinho do vídeo. Só que ele não conseguiu, e ele quase foi parar no fundo do oceano por causa disso. E outro detalhe a respeito de Thor é que ele é extremamente violento. Eu acredito que o primeiro filme do Thor, que foi feito ali pela Marvel, mostrou um pouco essa característica, nos levando até mesmo àquela ficção criada onde Odin expulsa Thor de Asgard, lançando aquele feitiço sobre o Mjolnir que quem for digno poderá empunhar o martelo e ter o poder de Thor. Vamos dizer que Thor ele não era arrogante, ele era um cara violento. E tudo isso faz parte de sua mitologia. E outro ponto importante é que quando há uma comparativa da mitologia nórdica com a mitologia greco-romana, vocês têm que entender que Thor ele é comparado a 2 figuras muito importantes dentro da mitologia greco-romana, que é Zeus e Hércules. Eu vou explicar. Bom, Zeus vocês devem ter mais ou menos uma ideia do porquê dessa comparativa. O primeiro ponto é que quando nós olhamos para Júpiter ou Zeus, nós vemos uma característica única, que os seus símbolos são o raio, a águia e até mesmo o bode. A mesma coisa em Thor. Ele tinha o raio, o bode e até mesmo a águia. Não que ele se transformasse, mas era um dos seus símbolos. E o mais interessante nisso tudo, gente, é que dentro da mitologia nórdica você vê que Thor era mais venerado que o próprio Odin, que era o pai dos deuses. Ou seja, parece que tinha sim um apego muito maior por Thor. E outro ponto importante a respeito dessa figura mitológica é que Thor, ele, como eu tinha falado, ele sempre estava em conflito com o gigante de gelo e contra os inimigos dos deuses. Mas aí que está. Também existe o ponto chamado Crepúsculo dos Deuses, que é reconhecido como Ragnarok. Afinal de contas, o que é o Ragnarok? O Ragnarok é descrito como o apocalipse dos deuses nórdicos, não dizendo o fim da raça humana, mas sim o início de um novo ciclo. Há algumas especulações que o Ragnarok seria o fim do culto aos deuses nórdicos e o início ao culto ao Deus cristão. Pode-se entender dessa forma que seria o período onde os missionários cristãos, quando o cristianismo começou a se expandir, e até mesmo contato com os povos nórdicos, aonde foi deixado de lado o culto a Thor, a Odin e aos demais deuses, e dando espaço para Jesus Cristo. Seria conhecido assim. Mas na descritiva do Ragnarok, ocorre que Fenrir, filho de Loki, se ergueria e devoraria a Odin. E envolveria uma batalha com todos os reinos, anões, gigantes de gelo, os deuses e tudo mais. E a maior batalha seria de Thor contra Jormungand, a serpente que envolve Midgard. Foi uma serpente que cresceu tanto e ela vive nos oceanos, e ela foi até mostrada em God of War 4, onde nós temos o enredo se passando ali nas terras nórdicas, onde nós temos Kratos e o seu filho lutando contra as ameaças dos deuses nórdicos e tudo mais. Essa serpente ela cresceu tanto que ela conseguiu morder o próprio ralo. E nessa batalha, Thor ergueria o Mjolnir contra ela, eles combateriam, tudo mais. Thor venceria Jormungand, mas ele daria alguns passos e cairia morto, envenenado devido ao veneno que ela produziria. E assim finalizaria a história de Thor, o deus do trovão. E uma das coisas interessantes a respeito de Thor é que dentro da língua inglesa, Thor é lembrado. Você sabia disso? Ah, você não sabia? Vou falar um pouquinho. O termo Tuesday, ou seja, quinta-feira, quando nós trazemos a etimologia da palavra e separamos dentro da linguagem nórdica, onde teve a influência do inglês, Tuesday
significa Thor, Day, dia de Thor. Ou seja, é uma coisa bem interessante, né? Parece que até mesmo no inglês o nome de Thor ainda está presente. Sabia que em alguns países ainda se havia comemoração do dia de Thor? E outra coisa importante, já vou finalizando, lembra que eu falei que havia alguma diferença, apesar que eu vou falando no vídeo a respeito da diferença do Thor real e do Thor da Marvel. O Thor da Marvel é mostrado como uma pessoa arrogante que fora mudando em constante participação com os heróis e tudo mais, teve seus momentos e tal, é mostrado loiro, só que tem um detalhe, a característica que é mostrado física dele, com armadura, chapéu com asas e tudo mais, aquilo ali é mais uma romanização do personagem. Até porque os vikings nunca usavam aquele tipo de capacete. Então, ó, Asterix e Obelix, amigo, você já descarta. E uma das coisas também interessantes sobre o Thor é que ele fez participação na Marvel. Perdão, na Marvel e na DC. Exatamente, existe um Thor da DC. E eu não estou falando de crossover nem de Almalga. Para quem conhece vai entender o que eu estou falando. Esse Thor ele é descrito como uma divindade participativa e que parece que já teve embate com a Mulher Maravilha e também os novos deuses em Nova Gênesis. Eu sei que é um assunto muito interessante e se estenderia mais, mas muitas coisas a respeito de Thor você consegue acompanhar aqui no canal Jornada na História. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo um pouco mais amplo, né? Mas não ficou tão grande como eu gostaria. Ó, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. E se inscreva-se no canal, você que está assistindo, vem, gosta, mas ainda não se tornou parte dessa família. Vem fazer parte, vem ser participativo, ok? Ah, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você consegue falar comigo, ter um contato maior e até mesmo tirar dúvidas. Fique à vontade para fazer comentários, tá bom? Ah, e o canal tem um podcast, você sabia disso? Vai lá, fica de olho, porque em breve a terceira temporada sai, ok? Bom, galera, só voltando a dizer, fique esperto durante esse período do coronavírus. Não demore, as coisas estão bem difíceis no mundo e vamos continuar avançando. Vamos passar por isso e ir para uma próxima etapa, ok? Ó, o vídeo tudo é quarta e sexta, hein? Bom final de semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!